O casamento é uma instituição sagrada estabelecida por Deus, e ao longo das Escrituras, encontramos diretrizes claras sobre sua importância e os princípios que devem governá-lo. Entre esses princípios, um dos mais discutidos é a união entre crentes e descrentes. A Bíblia apresenta uma visão consistente sobre a necessidade de unidade espiritual no matrimônio, alertando sobre os desafios de uma aliança desigual. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo, e peço que você deixe sua curtida, porque essa é a única forma do algoritmo entender que a mensagem do Evangelho é importante. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Desde o Antigo Testamento, Deus instruiu seu povo a manter-se separado de nações que adoravam outros deuses. Em Deuteronômio, por exemplo, o Senhor proíbe os israelitas de casarem-se com povos estrangeiros que não compartilham da fé, pois isso poderia afastá-los da verdadeira adoração. Esse princípio não estava baseado em preconceito étnico, mas sim em uma preocupação espiritual. A idolatria frequentemente levava Israel à infidelidade para com Deus. Essa preocupação se concretizou em diversos momentos da história de Israel. O rei Salomão, embora conhecido por sua sabedoria, casou-se com mulheres de diversas nações que adoravam outros deuses, e essas influências o desviaram do Senhor. Seu exemplo ilustra as consequências de comprometer os valores espirituais em nome de alianças humanas. No entanto, a separação espiritual não significa rejeição ou desamor pelos descrentes. Pelo contrário, a Bíblia incentiva os crentes a serem luz no mundo, testemunhando sua fé por meio do amor e da integridade. O desafio surge quando um casamento une duas pessoas com fundamentos espirituais distintos, o que pode gerar conflitos profundos sobre valores, prioridades e a educação dos filhos. Paulo reforça essa ideia no Novo Testamento ao escrever em Coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Essa metáfora do jugo desigual remete à prática agrícola, onde dois animais diferentes atrelados juntos têm dificuldades para caminhar na mesma direção. Assim, o apóstolo adverte que uma união matrimonial com bases espirituais distintas pode dificultar a caminhada cristã. Diante dessas reflexões, torna-se evidente que a orientação bíblica busca proteger a fé do crente e garantir que seu relacionamento mais íntimo esteja fundamentado em princípios que glorifiquem a Deus. No entanto, há também orientações específicas para aqueles que já se encontram em um casamento misto, demonstrando que Deus valoriza a fidelidade e o compromisso dentro do matrimônio. Embora a Bíblia advirta sobre os desafios do casamento entre crentes e descrentes, ela também traz orientações para aqueles que já se encontram nessa situação. O apóstolo Paulo aborda essa questão diretamente em Coríntios, ensinando que, se um crente já está casado com um descrente e este deseja continuar no matrimônio, o crente não deve buscar a separação. Paulo destaca que o cônjuge descrente pode ser santificado pela convivência com o crente, e os filhos dessa união são considerados santos diante de Deus. Esse ensinamento revela um princípio fundamental do cristianismo: a graça e o amor devem prevalecer sobre a condenação. Se um casamento já foi estabelecido, o crente deve ser um testemunho vivo da fé, influenciando seu cônjuge através do amor, da paciência e da prática cristã. Pedro reforça esse ponto ao instruir as esposas cristãs a ganharem seus maridos descrentes não por palavras, mas pelo exemplo de sua conduta piedosa. No entanto, a realidade de um casamento espiritualmente dividido pode ser desafiadora. Diferenças em valores, objetivos de vida e princípios morais podem gerar tensões e dificuldades na criação dos filhos, na administração do lar e na tomada de decisões. A comunhão espiritual é um dos pilares da vida cristã, e quando ela está ausente no casamento, o cônjuge crente pode sentir solidão espiritual. Além disso, há o risco de que o crente seja influenciado pelo descrente, afastando-se da fé. Foi o que aconteceu com muitos personagens bíblicos, como Salomão e os israelitas que se casaram com mulheres estrangeiras e acabaram adotando práticas idólatras. O próprio Jesus alertou sobre o perigo de colocar qualquer relacionamento acima do compromisso com Deus. Diante disso, os cristãos são chamados a buscar a vontade de Deus antes de tomar decisões sobre o casamento. A oração, a busca por conselhos sábios e a reflexão sobre os princípios bíblicos devem guiar esse processo. O casamento é uma aliança séria e duradoura, e a escolha do cônjuge deve levar em consideração não apenas o amor e a compatibilidade, mas também a unidade espiritual. Mesmo para aqueles que ainda não se casaram, mas estão considerando um relacionamento com um descrente, a Bíblia incentiva a prudência. Embora sentimentos e emoções sejam importantes, a vida cristã não deve ser conduzida apenas pelo que parece certo no momento, mas pelo que está alinhado com a vontade de Deus. Como Provérbios ensina, devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. A questão, portanto, não é apenas evitar sofrimento ou dificuldades, mas construir uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas, incluindo o casamento. Quando um casal compartilha a mesma fé, isso fortalece a união, proporciona uma base sólida para a família e permite que ambos cresçam espiritualmente juntos. À medida que refletimos sobre a orientação bíblica acerca do casamento entre crentes e descrentes, é fundamental entender que Deus não apenas estabelece princípios para proteger a fé, mas também oferece consolo e direção para os que já enfrentam esse cenário.
A palavra de Deus mostra que, mesmo em um casamento misto, a graça divina pode atuar, e o relacionamento não precisa ser uma fonte constante de conflito ou desespero. O crente é chamado a viver sua fé com diligência e amor, buscando ser uma influência positiva na vida do cônjuge descrente, de modo que ambos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para aqueles que estão em casamentos mistos, a confiança na orientação divina é essencial. Em momentos de dificuldades, a oração se torna uma ferramenta poderosa. A Bíblia promete que Deus ouvirá os clamores de seus filhos, se lhes dará sabedoria e força para lidar com os desafios. Além disso, a presença de Cristo no casamento deve ser buscada através de uma vida diária de oração, estudo da palavra e participação em uma comunidade cristã que possa oferecer suporte. Em Efésios, Paulo descreve o casamento como um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja, sendo um relacionamento de amor sacrificial e respeito mútuo. Essa visão deve ser um modelo para todos os casamentos. E, para o crente, isso implica em manter-se fiel ao exemplo de Cristo, mesmo quando o cônjuge não compartilha da mesma fé. A fidelidade, a paciência, o perdão e o respeito são elementos essenciais para qualquer relacionamento saudável, mas especialmente em um casamento onde as crenças religiosas podem ser diferentes. Se, por um lado, o casamento com um descrente pode ser desafiador, por outro, é uma oportunidade de viver a missão de Cristo de forma prática. O crente tem a chance de testemunhar o amor de Deus através de ações e atitudes que refletem o caráter de Cristo. Além disso, o casamento entre crentes e descrentes pode servir como um campo fértil para o evangelismo, pois o cônjuge descrente pode ser impactado pela vida cristã do parceiro. Por fim, a Bíblia reconhece que a decisão de entrar ou permanecer em um casamento com um descrente não deve ser tomada sem consideração. Para aqueles que ainda não se casaram, o conselho é claro: buscar um parceiro que compartilhe da mesma fé é o melhor caminho. No entanto, para os que já estão em casamentos mistos, o apelo de Paulo é para que a fé seja vivida com diligência, sempre buscando glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando as diferenças religiosas existem, o casamento cristão é um testemunho de que Deus é capaz de restaurar, transformar e renovar qualquer situação. Em todas as situações, é importante lembrar que Deus não abandona os seus filhos. Ele está presente em cada fase da jornada, guiando, ensinando e fortalecendo. O crente em um casamento misto pode confiar que Deus, em sua infinita misericórdia, capacitará a cada dia para viver de maneira que honre e glorifique o seu nome. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar por meio da tua palavra, que é viva e eficaz. Em momentos de desafios e incertezas, especialmente nas relações matrimoniais, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento. Que os casais, principalmente aqueles que enfrentam o desafio de ter um cônjuge descrente, possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, buscando sempre viver de maneira que honre o Teu nome. Pedimos também que a Tua graça seja derramada sobre aqueles que ainda estão considerando seus caminhos e decisões de relacionamento. Que eles possam buscar a Tua vontade, confiando que o Senhor tem o melhor para cada um. Dá-nos paciência, amor e a capacidade de perdoar e apoiar uns aos outros em todos os momentos. Que nossos casamentos sejam reflexos do amor sacrificial de Cristo pela Igreja. Que, em meio às dificuldades, possamos ser luz, testemunhando a Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.